Olá, irmão, eu sou o pastor Moura. Seja bem-vindo ao nosso canal Pregação pela Palavra. Quero pedir a você, quem não é inscrito, se inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe também os seus comentários para depois nós ler. Queridos, eu prometi no outro vídeo que eu ia trazer o assunto sobre o corpo do sermão, que eu ia falar sobre o desenvolvimento do corpo do sermão. E nesta feita estamos aqui para falar sobre este assunto. O desenvolvimento do corpo do sermão é o desenvolvimento do corpo do esboço. É a mensagem a ser transmitida. Aqui será interpretado o texto e abordado o tema da mensagem. O desenvolvimento do sermão exige uma atenção especial, pois a introdução foi um preparo para este momento que virá após fechar o assunto. Veja que depois da introdução de um esboço que você prega, aqui começa o desenvolvimento de um esboço de pregação, que se chama o corpo do sermão ou desenvolvimento do corpo do esboço, que é primeiro tópico e o segundo subtópico. Depois eu vou deixar aqui, você vai ver um esboço que nós deixamos aqui para você depois ler o que nós vamos falar. O tópico e subtópico são as divisões e desenvolvimento de um sermão bem organizado. Olha, queridos, que aqui está a primeira coisa que precisamos fazer no sermão é o tema. Depois vem a introdução. E o terceiro, que se chama o corpo do sermão, que é os tópicos e subtópicos. Olha, os tópicos e subtópicos são divisões. São divisões do desenvolvimento do sermão. Você vai ver lá, quer dizer também, não exagere na quantidade de tópicos e subtópicos. Você tem que dar um tempo de um para o outro. Olha, o tópicos é a primeira parte, depois da introdução do esboço. Olha, empregue o mínimo possível de tópicos e também de subtópicos. Vou deixar aqui para você vai ver que eu quero falar. Vou deixar aqui um esboço para você e depois vou falar também sobre o que fez Jairo para alcançar o milagre. Aqui está um esboço de pregação para depois você ver. Depois você vai ver lá, quando eu estiver falando, eu vou explicar bem. Olha, queridos, tem que ter fundamento bíblico. Todo sermão deve ter um fundamento bíblico. Isso significa prova dos seus argumentos. Você tem que ter muita sabedoria de usar versículos e história da Bíblia. Olha, o assunto, porém, sem exagero. Você pode citar alguns versículos nesses tópicos e subtópicos da sua mensagem, porém não pode ser muito de exagerar a quantidade. O bom sermão não é necessário. Veja, o bom sermão não é necessário aquele que se usa muitos textos bíblicos.
Lembre-se, normalmente, que o objetivo é sempre esclarecer. O objetivo do sermão que você está pregando é esclarecer aquele que está ouvindo. Portanto, você tem que ter cuidado, visões no desenvolvimento de um sermão. Eu quero dizer que os tópicos e subtópicos devem ser claro e simples, de um para o outro. Deve ser claro e simples. Você não deve exagerar na quantidade de tópicos e subtópicos. Essa é divisões deve somente, em alguns casos, o próprio texto bíblico que você leu já tem as suas próprias divisões que usaremos para tornarmos o tópico. Não empregue o menor número possível de divisões. A principais vantagem das divisões é que você vai ficar mais por dentro aquilo que você vai falar. É aquele assunto que você vai abordar. E eu quero dizer que todo esboço de pregação, ele tem que ter fundamento bíblico. Olha, isso significa prova dos seus argumentos com versículos pertinentes ao assunto, porém sem exagero. Eu quero dizer também que um bom sermão não é necessário aquele que usa muito texto bíblico. Lembre-se, normalmente, que o objetivo é esclarecer. É você esclarecer o assunto que você vai abordar para aqueles que estão lhe ouvindo. Jesus Cristo usou a palavra de Deus, a Bíblia, dispõe no Antigo Testamento, era o que Jesus tinha, para combater Satanás. Também a usava quanto pregava. Jesus usava os textos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira fonte do pregador. Um pregador sem conhecimento da Bíblia não chegará a lugar nenhum. O pregador, você, irmão que está iniciando o seu ministério de pregação, você deve ter muito conhecimento da palavra de Deus. Olha, o que são transições? Transição é aquele momento que quando você termina um tópico, entra no outro. Quando você fala o primeiro tópico, você vai agora para o subtópico, que você pode também usar como letras. O tópico você pode usar número. Por exemplo, como eu coloquei aqui nesse sermão que eu vou passar para você depois. No tópico você pode usar número. E o subtópico você pode usar letras como A, B, C e D. Não use muito, não seja exageradamente em muito tópico e subtópico. Nesse aqui, que eu vou deixar para vocês, eu só coloquei três subpontos, tópico melhor dizendo. Eu só coloquei 3 tópicos. E também coloquei em cada tópico, abaixo, 3 subtópicos. Que é A, B, C e D. Portanto, aqui está, queridos. Aqui está o desenvolvimento de um sermão. Que se chama o corpo, que nós costumamos dizer corpo do sermão. Que é o desenvolvimento do corpo do esboço. Nós vamos deixar aqui no final desse ensino sobre tópicos e subtópicos, que é o desenvolvimento do sermão. Quero deixar para vocês um esboço de pregação com o tema O que fejaram para receber o milagre. Você pode colocar o tema que você quiser
na preparação do seu esboço, eu coloquei aqui o que fez Jairo para alcançar o milagre. Você pode acrescentar mais, por exemplo, eu posso usar um tema diferente. O que fez Jairo para alcançar o milagre em prol da sua filha. Mas isso aqui eu só coloquei assim: o que fez Jairo para alcançar o milagre. O texto lido vai ser Marcos, capítulo 5, e versículo 21 ao 24. E depois 35 ao 43. Aqui vai ser a base para esse esboço de pregação que eu vou deixar para você. A introdução vai ficar assim: Jesus era a única solução, Jesus era a esperança, era a única esperança. Jesus era a única esperança daquele pai atribulado, pois já havia 12 anos que aquele pai procurava meios para aliviar o sofrimento da sua filha. Você pode acrescentar mais, aqui é só um começo para você aprender a fazer um esboço. Para você, meu querido, que ainda nunca preparou um esboço de pregação, eu vou deixar para você aqui, você depois lê. Olha, aqui eu coloquei no primeiro tópico: Jairo humilhou-se. Isso está no versículo 22. Se quisesse, coloca o versículo. Se não quiser, você não coloca. Olha, aí eu coloquei 3 subtópicos. Primeiro subtópico eu coloquei: Jairo não somente foi até Jesus, mas também se humilhou-se, se prostrando aos pés de Jesus. E aí você acrescenta mais. O segundo subtópico eu coloquei assim: para nós também alcançarmos a bênção do Senhor, temos que se humilharmos. Aí você pode colocar versículos que falam sobre humilhação. Eu coloquei aqui 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 14. Se o meu povo chama meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e assim sucessivamente. Depois você acrescenta mais. O terceiro subtópico eu coloquei assim: Jairo se humilhou-se, mesmo sendo governador. Porque aqui eu procurei uma pesquisa e encontrei que Jairo, mestre, quer dizer governador. Isso aqui é argumento que você está esclarecendo para o público que vai lhe ouvir. O terceiro tópico eu coloquei assim: ele clamou. Isso está no versículo 23. O primeiro subtópico desse segundo tópico eu coloquei assim: Jesus atendeu o clamor desesperador daquele pai aflito. Jesus, veja que está o segundo subtópico, eu coloquei assim. Aí eu coloquei a história do cego de Jericó, eu coloquei aqui: o cego de Jericó só alcançou a recuperação da sua visão porque clamou a Jesus. Aqui está o segundo subtópico do tópico segundo. Você vai descendo, deixando espacinho para ficar melhor. Aí eu, no terceiro subtópico do segundo tópico, eu coloquei aqui: Jairo clamou e foi atendido por Jesus. Veja que aqui é consecutivamente que você vai descendo e se chama divisões de um para o outro, né? E o terceiro tópico deste sermão que eu preparei para você depois ler: Jairo foi perseverante. Jairo foi perseverante. Versículo 35. Eu li o texto, claro, e extraí esse ponto aqui, esse tópico aqui, que é o terceiro tópico. O primeiro subtópico do tópico 3, eu coloquei aqui: não desanimou. Jairo quer dizer que Jairo não desanimou. O versículo 23, Jesus disse para ele: a tua filha a bendice. Aqui é o segundo, aqui é o primeiro subtópico do tópico terceiro. Eu coloquei assim: não desanima. Ele não desanimou. O versículo 23 diz que alguém disse: a tua filha já está morta, para quem enfada mais o mestre.
Veja que aqui eu fui olhar o versículo e coloquei agora aqui nesse subtópico. O segundo subtópico eu coloquei assim: a perseverança é uma virtude gloriosa. Muitos servos de Deus no passado e também no presente. Você pode colocar, eu não coloquei aqui, mas você pode ser criativo. Vai depender da sua criatividade. Você pode botar mais subtópico e acrescentar mais em cada tópico desse. O subtópico, melhor dizendo. O último subtópico do tópico 3, eu coloquei assim: quando Jairo pensava que tudo estava perdido, Jesus disse: não temas, crê somente. Aqui está um esboço de pregação para você, pregador iniciante, você, meu irmão, que deseja regressar no ministério da pregação. Aqui está um esboço de pregação. E a conclusão, eu deixei assim: Jairo recebeu o milagre para sua filha, porque ele humilhou-se, ele clamou, ele foi perseverante. Para nós também alcançarmos a bênção do Senhor, temos que humilharmos. A introdução, queridos, você vai recapitular alguns tópicos que você falou, algumas palavras dos tópicos que você falou. Veja que aqui eu falei aqui, que ele humilhou-se, está no primeiro tópico. Ele clamou, está no segundo tópico. E ele foi perseverante, está no terceiro tópico. A introdução é isso aqui. E eu quero dizer para você também, que está aí, que no próximo vídeo eu vou trazer o assunto sobre conclusão. Como fazer uma conclusão, o que é uma conclusão. Amém? Quero ficar por aqui, quero agradecer a você. Não esqueça, querido, de se inscrever e deixar o seu like. Deixe também seus comentários, para que nós possamos também ler